Olá, povo de Deus, graça e paz, uma ótima semana. Hoje nós vamos tratar sobre a história, de Mesaque, Sadraque e Abednego. Então nós vamos estudar o capítulo de Daniel 3, amém? Não vamos estudar todo o capítulo, eu vou me ater aqui a um versículo, Então é Daniel 3, versículo 28, amém? Vai procurando aí na sua Bíblia, livro de Daniel 3, 28, amém? Vamos louvar então, vamos cantar um louvor a Deus. Verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, Deus deu seu para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo entre nós, Jesus voltou para os braços de seu Pai, seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus, tu verás a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu verás a glória de Deus, amém? Glória a Deus, lindo louvor aí, Prestem atenção na letra, escutem, sintam a presença de Deus que está nesse louvor, amém? Amém. Então, amados, vamos lá, vamos orar, vamos consagrar este momento ao Senhor, consagrar este mês de dezembro, a nossa semana, os nossos dias, a este Pai que nos ama, que nos abençoa e que nos protege todos os dias, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso amado Jesus, ó Pai, abençoa o teu povo neste dia, nesta semana, neste mês, Pai. Consagrando o mês de dezembro a Ti, Senhor, este último mês do ano, Pai. Que tudo possa correr bem, que o Senhor possa nos abençoar, nos edificar pelo meio da Tua palavra, Senhor. Pai, abre o discernimento, o entendimento dos Teus filhos a respeito da Tua palavra. Que essa palavra venha a edificar, exortar, consolar. Tudo aquilo que é função da Tua palavra, Senhor. Não somos nós, mas sim o Senhor falando com o Teu povo, com o povo de Deus. Aleluia. Glória nós te damos, Pai, exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Que nós possamos estar em paz, em harmonia, tranquilidade, em união com os nossos irmãos, em paz conosco, em paz com Cristo. Em nome de Jesus. Amém, Amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, vá procurando aí na sua Bíblia o livro de Daniel, Daniel 3,
versículo 28, diz assim: Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Amém? Amém. Então, essa passagem está lá no livro de Daniel, Daniel 3, 28. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amados, nós sabemos que por causa do Evangelho, muitas vezes nós vamos enfrentar obstáculos, oposições, perseguições. Mas, às vezes o mundo, as pessoas, enfim, elas não vão compreender, o porquê, que nós vamos optar por nos consagrarmos a Deus, por servirmos a Deus. E isso muitas vezes nós somos mal vistos por isso. Nem sempre as pessoas vão compreender o porquê desse nosso posicionamento. Mas aqui a nossa história de hoje fala de 3 jovens, Sadraque, Mesaque, Sadraque e Abednego. 3 jovens que passaram por uma prova bem difícil, que foram lançados na fornalha por causa do posicionamento deles. Então, nós vemos nesta história esses 3 amigos, os 3 amigos de Daniel, porque eles vieram de Judá junto com Daniel, cativos para a Babilônia, eram judeus, cristãos, tementes a Deus, e eles sofreram, passaram por consequências pelo posicionamento deles. Mas prestem atenção que o posicionamento de Mesaque, Sadraque e Abednego foi o posicionamento que agradou a Deus. Amém? Então, nessa história nós sabemos que o rei, ele lançou um decreto, o rei Nabucodonosor, e ele construiu uma estátua, E todos naquele reino da Babilônia deveriam adorar, se curvar, adorar, reverenciar esta imagem, esse Deus que foi criado, Então, todos os cidadãos do reino da Babilônia deveriam adorar. Mas o posicionamento desses 3 amigos foi de não adorar, de não se prostrar e de não adorar. Então, a ordem era, quando tocar os instrumentos, todos se prostrem e adorem, prestem culto a esta estátua de ouro que foi feita. Mas o posicionamento desses 3 jovens que eram tementes a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, o poderoso Deus, eles não se prostraram. Eles decidiram não fazer, não prestar culto a este Deus. E esse rei, Esse rei, alguém foi e falou para o rei, olha lá o posicionamento, olha lá. No meio daquela gigantesca multidão que adorava aquele Deus que não era vivo nem verdadeiro, estava Mesaque, Sadraque e Abednego. E o rei, vendo isso, ficou furioso. E o rei mandou os soldados aquecerem 7 vezes mais aquela fornalha. E decidiu lançar os 3 amigos na fornalha. Mas, para surpresa deste rei, E é essa passagem, esse versículo 28 aqui. Para surpresa dele, apareceu o anjo do Senhor. Então, o rei viu que naquela fornalha não tinha 3 homens, mas sim 4, 4, porque o anjo do Senhor apareceu, para dar livramento aos 3 amigos. E este anjo livrou eles desta fornalha. Ou seja, eles foram jogados lá dentro, mas não queimou nem um fio de cabelos deles sequer. A roupa estava intacta, não tinha cheiro, não tinha nada, cheiro de queimado. Então, meus amados, essa história
ela está trazendo para nós, né? O livro de Daniel, capítulo 3, versículo 28, registra a reação do rei Nabucodonosor. E veja qual foi a reação dele. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar outros deuses que não foram o seu próprio Deus. Então, temer a Deus, obedecer aos seus princípios e confiar em Deus nas adversidades, nos obstáculos e nas provações, foi isso que fez a diferença na vida desses 3 homens de Deus, desses 3 servos de Deus. Eles decidiram, vivo ou morto, nós não nos curvaremos. Nós prestaremos culto somente ao nosso Deus. Então, que nós possamos nos posicionar também, né? Que todo servo de Deus, todo cristão precisa se posicionar diante de pressões, diante de obstáculos. Veja que o rei chega para eles em dado momento e diz: se vocês não prestarem culto, vocês irão para a fornalha, vocês vão cair nas minhas mãos. Mas eles não... A decisão deles, o posicionamento deles foi de não se prostrar, de não adorar, porque aquele não era o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Amém? Então, diante de todo o pedido do inimigo, diante de toda a agressão, diante de toda a ameaça do inimigo, vocês não façam o que o inimigo quer. Se posicionem e decidem ter temor a Deus e confiar que Deus vai livrá-los da fornalha, que foi aqui uma provação. Isso foi uma provação, né? A verdade é que as nossas provações, elas são como uma fornalha, né? E nós precisamos sair aprovado delas. Amém? Então, o versículo 30, ele vai dizer para nós, ó: então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Por que o rei fez isso? Porque o poder de Deus se manifestou, né? Deus livrou eles lá dentro da fornalha. Então, Daniel foi dentro da cova, né? E muitos outros servos de Deus passaram pela consequência do seu posicionamento, amém? Mas que nós tenhamos como exemplo hoje, o exemplo daqueles que estão de pé, né? Que nós possamos ter Sadraque, Mesaque e Abidnego como nosso exemplo hoje, que nós possamos nos posicionar, temer a Deus, obedecer aos seus princípios, não nos curvarmos, né, a idolatria, a coisas que nós sabemos que é errado. Amém? Que nós possamos manter um posicionamento que todo cristão deve ter, posicionado de temor, de obediência a Deus e confiar que Deus, ele nos livrará. Vai me livrar da prova? Não, ele vai me livrar de morrer na prova, de morrer queimado na fornalha. Não ficará queimado nenhum fio de cabelo meu. Como vocês viram, eles saíram intactos, sem cheiro, sem estar chamuscado, sem estar queimado. E se vocês lerem lá o capítulo 3, vai dizer que os soldados que jogaram eles dentro da fornalha não sobreviveram para contar a história. Estava tão quente, que ao se aproximar, eles morreram. Eles tiveram tempo apenas de jogar e morreram. Amém? Foram amarrados, jogaram lá sem chance de se defender esses 3. Mas Deus fez a defesa dele. Então que nós não venhamos a nos preocupar em nos defender, né? Que nós tenhamos temor a Deus. Nós tememos a Deus, obedecemos princípios e nos posicionemos. É isso, não vou adorar, não vou fazer. Aquilo que é contrário a Deus, não irei fazer, não irei adorar, não irei me prostrar diante de deuses falsos, de falsos deuses. Então, amados, eles foram, tiveram aí o completo livramento de Deus. Então, o que nós podemos aprender com essa palavra hoje, é sobre posicionamento, amém? Então, anotei aqui, o primeiro posicionamento: nós não podemos abrir mão de do nosso posicionamento por causa de pressões, por causa de ameaças, pressão que às vezes algumas pessoas vão fazer no nosso cenário, na nossa vida. Segunda coisa, podemos continuar servindo, ao Senhor com toda a nossa força e enfrentar os obstáculos que nos
que nos aparece, que aparece na nossa caminhada. 3. Dessa forma que Mesaque, Sadraque e Abidnego agiram e se posicionaram. Eles são o nosso exemplo de hoje, né? De não se curvar, né? De não adorar falsos deuses e nem compactuar com coisas erradas. Amém? Quarta coisa, temer a Deus, obedecer princípios e confiar em Deus, que por mais que seja difícil a provação, por mais que existam ameaças, por mais que existam obstáculos, né? Deus, ele sempre tem uma saída, ele sempre vem com um livramento. Então, a quinta dica ali, Daniel 33:30, vai trazer para nós é que Deus, né, depois da tua aprovação, depois de você passar e ser aprovado, Deus irá promovê-lo. Amém? Então a promoção, a bênção vem das mãos do Senhor. E Deus abençoou Sadraque, Mesaque e Abidnego e prosperou eles na província, no reino da Babilônia, um lugar onde o que imperava era a idolatria, o pecado. Amém? Então, os servos de Deus podem prosperar nestes ambientes que são inóspitos, que são contrários, onde tem perseguição, onde tem contrariedades, onde tem zombaria. Sim, foi no ambiente onde eles prosperaram, mas essa prosperidade não veio pela força do braço deles, e sim pela mão de Deus. Então, amados, a fornalha ela vai servir para nós como uma provação, mas eles saíram aprovados por Deus. Então, que eu adoro dizer essa frase, faz muito tempo que eu não falo, tudo que parece o fim não é o fim, é apenas o começo, né? Começo de uma linda história entre você e Deus. Amém? Era isso que eu tinha para entregar. Então, meditem nessa palavra, Daniel 3, leia o capítulo 3 lá, é uma linda história, uma história maravilhosa, leiam, né? Meditem nos detalhes e Deus pode estar falando com você através dessa palavra. Amém? Vamos declarar então o Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E vida longa eu lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Então, Deus deu aí vida longa para Mesaque, Sadraque e Abidnego, né? E ainda cobriu eles de honra. Amém? Olha o Salmo 91 aí. Também dentro da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então vamos orar, amados. Deus trouxe agora, enquanto eu estava lendo aqui, algo à minha mente, tá? Para pais, mães que estão com dificuldade com seus filhos. Deus está falando que o amor ele supera todas as coisas, amém? Nós andamos falando nessa semana que se passou sobre o amor, né? Que o amor supera, que o amor é o elo, é o vínculo que liga, que une. Então, toda vez que vocês estiverem com dificuldade com os seus filhos, não briguem, né? Não xinga, simplesmente abrace e diga a eles que você o ama, amém? Porque um abraço, né? Um eu te amo, abranda, né? A palavra, diz a Bíblia que a palavra às vezes a palavra não é dita com sabedoria, com calma, com paciência, ela aumenta, né?
ali a confusão, ela traz ainda mais perturbação. Então apenas abrace o seu filho e diga a ele que você o ama, independente do motivo que vocês estão brigando, amém? Porque Deus diz que o amor, ele aplaca tudo. O amor, ele une todas as coisas. Então é simplesmente abraçar e dizer que ama, amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, toma o teu povo em tua mão, Senhor. Mostra para eles, Pai, que o Senhor é com eles, independente das dificuldades, independente de perseguições, pressões, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos posicionar, ter um posicionamento como Mesaque, Sadraque e Abidnego, Senhor. Nos posicionarmos, Pai, contra idolatrias, contra o pecado, contra coisas erradas, coisas que não agradam ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Vai trazendo de volta para os teus caminhos, Espírito Santo. Vai convencendo de todo o erro, de todo o pecado. Porque é o Espírito Santo de Deus que convence. Oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, esse irmão está com os pensamentos, com a visão distorcida, Senhor, daquilo que o Senhor quer. Que ele possa ter os seus olhos espirituais abertos, que ele possa ter o seu discernimento aguçado, o seu entendimento a respeito da palavra, a respeito dos princípios e do reino de Deus, estejam firmados, Senhor, através da tua palavra. Oh, Deus, vem falando com eles, Senhor. Vem falando com aqueles que estão passando por provações, por dificuldades, Pai. Fale com eles por meio da Tua palavra, Pai. Que eles possam permanecer Te servindo, permanecer Te adorando, posicionados, Pai, naquilo que o Senhor enviou eles para fazer, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que nós não venhamos a nos curvar, a adorar falsos deuses, porque somente Deus é o Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus poderoso, o Deus que pode nos livrar, Senhor, de toda provação, de tudo aquilo que vem para acabar com a nossa vida, seja física ou espiritual. Seja repreendido agora todo mal, todo laço, toda armadilha do inferno contra as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa cada filho e filha que aqui está, cada servo do Senhor. Guarda, Senhor, no teu esconderijo. Livra, Senhor, e cobre de honra cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos permanecer firmes, mesmo incompreendidos, mesmo com perseguições, mesmo passando por dificuldades e todo tipo de provação. Que nós venhamos a temer a Deus, a obedecer seus princípios e confiar no livramento que o Senhor vai dar. Vejam e contemplem o livramento de Deus para as suas vidas, porque apesar de muitas provas, de muitas dificuldades, o Senhor está conosco para nos livrar e nos cobrir de honra e nos dar a recompensa no tempo dele, em nome de Jesus. Que vocês possam ter uma excelente tarde. Em nome de Jesus, que a presença do Senhor esteja com cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Então, excelente segunda-feira aí para vocês, né? Que Deus possa estar falando com vocês através dessa palavra, né? E que Deus abençoe vocês. Amamos muito vocês em Cristo Jesus. E até a próxima.